Seja bem-vindo ao Cine Terapia, aquele momento que a gente para despertar o nosso inconsciente assistindo filmes. Como isso? Quando a gente se identifica com a história, quando algo dói dentro da gente, quando a gente se emociona. E esse é um filme muito profundo que eu escolhi por conta de uma pergunta frequente. Por que eu só arrumo relações tóxicas? Por que nenhum homem fica na minha vida? Por que os homens sempre vão embora? Por que não dá certo? E qual filme foi esse? Blonde. Nós vamos hoje fazer a análise de Blonde, que é a história da Marilyn Monroe, uma mulher que até hoje é considerada, né, uma referência de sex symbol, até hoje uma mulher extremamente famosa. Mas vocês viram que história triste? Vocês viram a forma como ela viveu, a vida amorosa dessa mulher? Então, o que isso pode ter em comum com a sua história? Talvez você não tenha vivido tudo que a Blonde viveu, né? Tudo que a Marilyn Monroe viveu, que na verdade é a Norma Jean. Mas talvez você se identifique com algumas dessas questões, tá? Mas vamos lá? Já curte, já deixa o seu comentário, já compartilha esse vídeo. Para quê? Para que mais mulheres também possam acessar esse conteúdo, tá? Quem é a Norma Jean? Né? Porque ela nasceu Norma Jean, ela não nasceu Marilyn Monroe. Marilyn Monroe foi o que ela se transformou depois para ser amada, para ser aceita, né? O arquétipo que ela se tornou, que é o arquétipo do quem? Da amante, né? Então, quem é Norma Jean? Norma Jean é uma menina que não conheceu seu pai, tá? Então, ela teve uma mãe. A mãe dela, Gladys, que teve um colapso mental, uma esquizofrenia, tá? Eu pesquisei para trazer isso para vocês. Ela teve uma infância extremamente instável, com muita escassez, né? Ela foi considerada, a mãe foi considerada incapaz de cuidar da filha. Inclusive, é fato, a mãe tentou realmente matá-la daquela forma ali como foi mostrado no filme. Então você imagina as dores dessa criança, as dores de não saber quem é seu pai, as coisas horrorosas que essa mãe dizia, culpa sua, o seu pai foi embora, o seu pai não ficou, você isso, sabe? Aquela agressividade, toda aquela forma doentia de amor, porque nós aprendemos o que é o amor com a nossa mãe, com os nossos pais. E imagina uma pessoa criada em um lar instável. Então as relações, a forma de se vincular é instável. Totalmente instável. Então vai olhando aí para tua infância, como foi a forma como você foi amado, o que você aprendeu a chamar de amor, tá? Então ela é uma mãe extremamente agressiva. Marilyn Monroe tinha 8 anos quando foi levada para o orfanato. Então olha quantos abandonos, rejeições, feridas ela foi desenvolvendo até os 8 anos, fora o que aconteceu depois. Então ela tem aí uma mãe desequilibrada, uma mãe estável, um pai que ela não conhece e que ela passa a vida buscando por esse pai em todos os homens, tá? Que mais? Seu pai não te quis, quem poderia? Aí o que essa criança vai desenvolvendo dentro de si? Poxa, se meu pai não me quis, se eu fui deixada no orfanato, que uma criança de 8 anos não consegue compreender a doença, não consegue compreender, não tem condições emocionais de fazer leitura. Não, minha mãe não me quis, minha mãe não rejeitou. Se ninguém me quer, quem vai me querer? Então já cresce e desenvolve uma identidade ferida onde eu não tenho valor, onde eu não sou desejada, onde eu não sou amada, tá? Então essas instabilidades se torna essa referência de amor, essa dificuldade de se relacionar. Ela não sabe o que é um amor saudável, ela não conhece um amor saudável, um amor incondicional, porque o amor do pai e da mãe supostamente era para ser incondicional, né? Eu te amo independente do que você seja, eu te amo pelo que você é, mas ela não conheceu esse amor. A maioria de nós não conhecemos. Então, onde ela encontra valor? Na sua aparência, no seu corpo físico, tá? Ela é deixada ali naquele orfanato e ela vai o quê? E ela se torna de fato uma mulher muito bonita. Então ela começa a se entregar para os homens para o quê? Para poder conseguir papéis, para conseguir. Mas antes de tudo, você sabia que ela. Deixa eu falar uma coisa para você. O seu primeiro casamento ela tinha 16 anos e ela se casou pela primeira vez para conseguir sair de dentro do orfanato, para conseguir um passaporte dentro daquele lugar que deveria ser horrível de viver.
E muitas mulheres se casam com qualquer homem para fugir da dor. Muitas mulheres buscam, isso aconteceu inclusive comigo, meu primeiro casamento, ele veio para que eu conseguisse sair de dentro da casa da minha mãe, de dentro daquele lugar de dor. Eu achava que aquilo ia ser uma solução. Então, ela se casa pela primeira vez. No filme só mostram 2 casamentos, mas o primeiro casamento foi com o James. Ela ficou 4 anos casada e ela só fez esse casamento para conseguir sair do orfanato, tá bom? Aí, quando ela consegue sair desse orfanato, ela é encontrada, um fotógrafo, e aí ela começa o quê? Ser alguém sex symbol, ser alguém considerada muito bonita pela bunda, pelo formato do corpo. Então ela se torna o quê? Um pedaço de carne, e ela se torna desejada. É uma forma que ela encontra de sustento, de se manter. Só que ela começa o quê? Falam-se, né, que essas mulheres famosas antigamente faziam o teste do sofá, tá? Inclusive a atriz que fez fala o quanto foi difícil fazer esse papel, o quanto também ela se sentia, da indústria do cinema, o quanto ela se sentia assediada pelo masculino. Então ela vai fazendo isso, vai se tornando esse objeto sexual, e ela não sente prazer no trabalho. Em nenhum momento você vê ela feliz gravando, porque ela olha e ela não se reconhece naqueles papéis que ela vive. Ela queria ser vista como Norma Jean. Só que ela nunca foi vista como Norma Jean, como aquela criança abandonada, aquela criança que parece que quer amor, que quer ser acolhida. E ela também nunca parou para se ver. E aí ela foi dissociando a Norma Jean, aquela criança, e foi se tornando quem? O arquétipo, Mary Monroe, a sex symbol, a amante. Isso, nós trabalhamos muito isso dentro do Santuário da Rainha, essa questão de estar presa em um arquétipo. E quem é a amante? Amante casa, minha filha? Não, amante é objeto sexual. É importante compreender isso. Então, ela tem uma vida sexual muito promíscua. Ela não tem respeito pelo seu próprio corpo. Ela vai passando de mão em mão. No filme não mostra isso não, mas a vida dela é bem promíscua. E cada vez que uma mulher se entrega e tem relação sexual com um homem, outro, isso vai piorando suas questões emocionais, tá? Não tenho como aprofundar aqui, mas é um problema sério. Então, ela vai crescendo na carreira, mas apesar do sucesso, do amor dos fãs, ela se sente cada vez mais vazia, cada vez mais perdida na sua própria dor. E ela fica o quê? Buscando a atenção que ela nunca teve. Ela é insegura, instável, ela nunca se sente boa o suficiente, ela está sempre buscando aprovação e ela se perde cada vez mais na ilusão, infeliz sem saber quem ela é. Apesar de ter todo aquele sucesso, apesar de todo mundo ver ela como uma mulher bem-sucedida, a forma como ela se vê é ainda aquela criança rejeitada, aquela criança abandonada. Só que ela fica esperando que alguma coisa fora aconteça que muda dentro. Mas ela mesma não tem forças para o quê? Falar, eu vou mudar. Não, ela não tem força. Ela começa o quê? A se drogar. A se drogar com álcool. Ela começa a tomar muito calmante. Inclusive foi assim que ela falece. E aí nós vemos o quê? Qual o modelo de homem que Mary Monroe se relaciona? Que querem usá-la. Inclusive, nós vemos ela ali com aquele casal, né, de homens. Ela foi namorada do filho do Charlie Chaplin. Você vê ali 2 homens com profunda questão com o pai. Ela tem questão com quem? Com o pai e com a mãe. Aqueles rapazes têm questão com quem? Com o pai, né? Pessoas rejeitadas, pessoas feridas, pessoas promíscuas. E foi o único lugar onde ela se sentiu aceita por ser quem ela é. Por ser a Norma Jean e não Marilyn Monroe. Entende? Então, assim, o que está dentro de uma pessoa, se a pessoa está cheia de feridas de rejeição e de abandono, se ela se vê dessa forma disfuncional como ela se via, ela tinha desprezo por si mesma, pela tela, sabe? Ela nunca gostou de assistir os filmes. Ela era burra, ela era engraçada, ela era a bunda. Então, ela não gostava daquilo que ela via. Mas ela não tinha forças para quê? Para fazer diferente. Então, um trio disfuncional e adoecido, uma relação disfuncional que ela teve ali com o filho do Charles, né?
Então, unidos pela ferida, unidos pela rejeição, unidos pelo abandono. Então, com quem eu me relaciono? Com alguém que tem feridas similares à minha ou com alguém que vem encontrar com as mesmas feridas? Porque aí ela vai casar o quê? Com o segundo marido, com Joey DiMaggio. Não sei se é assim que fala. Que é quem? Que é aquele cara do esporte, aposentado. E que tipo de homem que ele é? Agressivo, violento, que batia nela. Quem fazia isso com ela quando criança? A mãe. Então ela foi buscar de forma inconsciente um homem controlador. E assim, no filme mostra, ela chama os homens tudo de paizinho. Não, paizinho. E a voz infantilizada. E a voz infantil. Não, paizinho, paizinho, desculpa, paizinho. E realmente ela tinha essa fala infantil. Eu pesquisei também, tá bom? Então no filme, esse jogador de beisebol alcoólatra, ciumento, desequilibrado, controlador, e ela se sente perdida no casamento. Ele é violento, agressivo, ela é submissa, se desculpa. O tempo todo nós vemos uma mulher submissa, uma mulher medrosa, uma mulher sem força de vida, uma mulher presa lá naquela criança ainda. Entende? Então, ela, de forma inconsciente, ela traz para a sua vida questões para ela reviver as mesmas dores. O que tinha que acontecer? Ela se posicionar, falar, você vai bater e ficar doido. Mas ela não tem essa força. Ela é só uma criança. Ela não amadureceu, ela não se desenvolveu emocionalmente. Ela está presa nas feridas do passado. Então, ela se desculpa. Imagina, gente, leva uma porrada na cara e ainda pede desculpa. Desculpa por ter chegado atrasado. Não, tá doido. Mas, o que todo mundo via? Todo mundo via a fama. Todo mundo via o sex symbol. Todo mundo via a mulher bem-sucedida. Todo mundo via a personagem. A persona que ela criou para representar para o mundo. Quantas de nós acordamos de manhã fingindo que tá tudo bem, eu tô maravilhosa? Mas por dentro tá sangrando, por dentro tá sofrendo. Então todo mundo vê uma casca, algo criado para mostrar para o mundo, mas lá no fundo, uma mulher ferida, sozinha, com vazio enorme, uma mulher que tinha sim problemas de personalidade, uma mulher que tinha depressão, que tinha ansiedade, que tinha problemas seríssimos para dormir, tá? E aí nós temos o quê? Um terceiro casamento. O terceiro casamento é o Arthur Miller, ficou 5 anos casado, foi o maior tempo de casamento dela, tá bom? Com aquele dramaturgo. A Marilyn Monroe se casou 3 vezes, teve 12 abortos. Ela fez 12 abortos. Ela não conseguiu gerar uma nova vida, uma nova realidade, a família que ela sempre sonhou. Ela sempre desejou o quê? Uma família, algo que ela nunca teve. Mas ela não conseguiu. Por quê? Por conta de todas essas questões emocionais, por conta de estar eternamente em busca desse pai. Então, Eliette, nenhum homem para na minha vida. Por quê? Porque você está no lugar da amante, porque você está na ferida da rejeição, na ferida do abandono, porque você está buscando seu pai nos homens, consciente ou inconscientemente. Você está reproduzindo as feridas do abandono, da rejeição, de não ser boa o suficiente, de não ser digna, de ser amada, ok? Então, que mais? Ela não se sente vista por quem ela é, mas ela também não se vê. Ela também não acolhe a sua criança, ela também não acolhe as suas dores. Ela não consegue, ela não tem forças, como eu falei pra vocês, tá bom? E o que mais? O seu maior desejo era ter uma família, se casar, ter filhos, ser Norma Jean, ser real, mas nem ela sabe quem ela é. Nada traz felicidade para ela. E esse vazio só aumenta. E para preencher os vazios, o que ela faz? Dorme. Então ela era viciada em pílulas para dormir, que ela tinha uma insônia crônica e ela era viciada em álcool. Ela era depressiva e tinha ansiedade. Então eu sei que foi um filme tenso de assistir, um filme que dói assistir, mas é a realidade de muitas mulheres. Vestir essa casca que todo mundo vê de às vezes perfeita, de feliz, de bem-sucedida, mas por dentro só ela sabe a destruição. E para onde isso tudo levou ela? Para a morte aos 36 anos. E muitas mulheres já morreram tem muito tempo, tá vivendo só a casca.
Então, gente, muito, muito cuidado, sabe? De olhar. Preserva o teu corpo. Não seja essa mulher que passa de mão em mão. Não seja essa mulher que sai de uma relação para outra. É preciso parar para viver cura. Respeite o seu corpo. O seu corpo é um templo. Você é um templo. Cure as suas dores, cura as feridas, cura a rejeição, cura o abandono. Se o teu pai não te quis, agora te queira. Se a tua mãe foi desequilibrada, seja equilibrada. Busque olhar para você e te dar todo o amor que você merece. Não é algo lá fora que vai acontecer, que vai mudar aqui dentro. Só quando você tomar a decisão de olhar para dentro, de viver curas profundas, é que realmente aqui fora as coisas vão mudar. Porque fora é só um reflexo do que está dentro. Como foi para você assistir Blonde? E como a história do seu passado, da sua infância, das suas feridas ainda estão impactando a sua vida amorosa, financeira, profissional, enfim, tudo. Porque impacta absolutamente tudo. Me conta aqui.